No vídeo de hoje você vai aprender 10 macetes sobre composição de fotografia que vão trazer muito mais realismo na apresentação das suas maquetes eletrônicas. Antes de mais nada, eu sou Leandro Amaral e gostaria de pedir para você se inscrever agora no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like no vídeo e também conhecer todos os materiais sobre arquitetura, engenharia e design disponíveis para você no meu site. Acesse na descrição. Talvez você até possa se perguntar, mas Leandro, o que quer dizer essa composição na fotografia? O que quer dizer o enquadramento da cena da minha maquete eletrônica? Eu preciso utilizar esse recurso? E a resposta é que sim. É interessante você utilizar esse recurso sobre composição de uma cena, entender como é que funciona uma fotografia para você trazer mais qualidade na apresentação dos seus projetos. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 10 conceitos, mas você precisa utilizar os 10 conceitos? Não, às vezes não vai dar para utilizar todos, às vezes vai dar para utilizar só um, às vezes você poderá misturar esses 10 conceitos, utilizar 2, 3, tudo depende do seu foco, tudo depende daquilo que você quer mostrar com o seu projeto. O primeiro passo na hora de você fazer o seu projeto, começar a montar a cena da sua renderização, a composição, a câmera, o enquadramento e tudo mais, é você ter referências, você ter de base. Às vezes a gente não consegue inventar as coisas da nossa cabeça, e quando a gente usa de referência, o caminho fica mais fácil. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é o site do ArchDaily. Tem a versão BR do site, né? Então, a gente vem aqui em projetos, e por exemplo, eu vou fazendo uma arquitetura religiosa. Eu preciso aprender sobre, deixa eu ver aqui, igreja, espaços de culto, beleza. Aqui no site da ArchDaily a gente vai ver um monte de referência, ó, 68 resultados sobre projetos de igreja. Você pode filtrar por país, por escritório, por ano, por os produtos usados os tipos tipo metal, concreto usados nesse projeto. Enfim, deixa eu abrir, por exemplo, este daqui, ó, tá bem legal esse daqui. Deixa eu dar eu aceito aqui, maravilha. Então, olhando essa referência, a gente consegue ver enquadramento, a gente consegue ver a iluminação, a textura utilizada no projeto. Ó. Tem mais de 26 fotos. Aqui ele fala brevemente sobre o projeto. Deixa eu fechar aqui. Perfeito. E olha aqui por dentro, olha a luz entrando. Então, tudo isso é de referência. Leandro, eu não gosto da arte dele. Tudo bem, tem um Pinterest. É só você vir aqui no Pinterest, ou Pinterest, sei lá como é que se fala corretamente, e digita home. Eu gosto de pesquisar por termos em inglês. Home, casa. Vamos ver, por exemplo, sobre jardim. Então, vou pegar aqui por garden. A gente vai ter muita referência sobre jardim. Então, a gente consegue mapear melhor o nosso trabalho. Poxa, olha o enquadramento que foi usado nessa fotografia aqui. Olha o horário, olha a luz. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Outro site aqui é o House. É um site muito legal também sobre projetos. Olha aqui essa cozinha contemporânea, certo? Aqui nós temos o Google também. Então, projeto, vou pegar termos em inglês também. House, Modern House. Modern House. Casa moderna, certo? Vou vir aqui em imagens e olha as referências que ele dá de enquadramento, de iluminação, de tudo. Então, tem tudo na internet, é só a gente usar de modelo, beleza? Um segundo passo que eu também acho interessante é a gente analisar referências, mas agora não de projetos reais, e sim de maquetes eletrônicas. Tem um rapaz, tem esse nome aqui, Bertrand Benoit. Eu gosto muito do trabalho que é feito. Então, olha aqui o exemplo de renderização. Deixa eu pegar, por exemplo, essa monochrome. E olha que excelente trabalho de renderização que foi feito. Tá vendo aqui a qualidade? Então, tudo isso é para a gente usar de referência, usar de modelo na hora de elaborar os nossos projetos. Tem outro artista também que é o Peter Gutierrez, não sei como é que se pronuncia o nome dele, mas também é um excelente trabalho. Por exemplo, para olhar enquadramento, para olhar textura, tudo que ele utilizou nos projetos dele. Então, são projetos excelentes. E o outro aqui, o Arc9, vamos vir aqui para baixo, é um excelente trabalho também de maquete eletrônica que a gente pode utilizar de referência. Então, não partir da cabeça. Use de referências para você se inspirar no enquadramento, não é copiar, é se inspirar no enquadramento, na textura, na iluminação. Faz sentido? O terceiro passo, que é interessante a gente entender, é sobre as câmeras, como que elas funcionam, pelo menos no quesito lente. Essas são duas lentes que eu tenho aqui em casa para gravação, uma 24mm e outra 50mm. Tem uma foto de cima delas aqui. Essa é a lente 24mm
e essa é a lente 50mm, certo? O que quer dizer isso na prática? Separei aqui o site e olha a diferença das milimetragens usadas na mesma fotografia, para o mesmo rapaz, para o mesmo modelo. Quanto maior a milimetragem, mais ela aproxima o que está no fundo da frente. Então pode ver que quanto maior a milimetragem, mais aquele jardim vem para frente e mais desfocado fica, certo? Quanto menor a milimetragem, mais afasta o nosso plano da frente do plano de trás, mais ele deforma as linhas. Para a arquitetura, o mais utilizado é entre 10 e 24 milímetros para fotos de externas. Então, talvez essa lente aqui eu usaria para fotos de arquitetura. Agora, se eu desejar fazer uma foto de algo mais perto, dar um close, tipo num jarro, num vaso de flor, aí eu vou usar uma lente maior, porque ela vai dar um desfoque maior. A gente vai ver mais sobre isso no vídeo. Enfim, olha aqui as diferenças da mesma pessoa com lentes diferentes, certo? Outro exemplo aqui também, olha, eu vou dar o play. Olha a diferença da lente para o mesmo modelo. Tá vendo? Então, quanto maior a milimetragem, mais ela aproxima o fundo da frente. Consequentemente, mais ela achata todos os objetos que a gente está fotografando. E aqui um outro exemplo, olha, lente 18mm, aqui o fotógrafo está na mesma posição, 24 seria essa lente que eu tenho aqui, certo? Lente 35, lente 55, até a lente 300. Então, quanto maior a milimetragem, mais ela aproxima o que está no fundo da frente. Faz sentido? Então, no decorrer do vídeo, a gente vai entender melhor isso na prática aqui dentro do programa. Mas só de antemão, a dica que eu posso dar é, aqui no SketchUp, se você utiliza o V-Ray, deixa eu vir aqui fora. Se você utiliza o V-Ray, você pode digitar Z no seu teclado e digitar a lente. Leandro, eu quero usar uma 24mm. Então você digita Z, digita 24 mm de milímetros e dá um Enter. O próprio SketchUp já vai converter isso na lente de 24mm. Leandro, eu quero usar uma 50mm. Então Z, 50mm. Enter. Já estamos aqui com a lente de 50mm. Se você utiliza o Lumion, a mesma coisa. Só que aqui dentro do menu de foto, a gente vem aqui na posição da câmera e coloca a distância focal. Leandro, eu quero usar 18mm para arquitetura. Tudo bem, pode usar. Leandro, agora eu vou tirar uma foto aqui dessa garrafa de vinho aqui, por exemplo, eu quero ela mais artística. Então eu vou dar 2 cliques aqui, vou dar backspace para deletar, eu vou digitar 50mm. Tá vendo que ela aproximou o fundo da frente? Então aqui a gente começa a fazer o enquadramento da nossa cena, beleza? Então, perfeito. O primeiro recurso de composição que a gente pode utilizar nas nossas renderizações se chama regra dos terços. Talvez você já tenha ouvido falar desse recurso. Inclusive, no Lumion tem esse recurso. Se a gente clica com o botão direito do mouse e arrasta, a gente pode ver essas linhas dividindo a tela. Se eu vir aqui fora, fica até mais claro. Tá vendo essas linhas dividindo a minha tela? São a composição das regras dos terços. Talvez o recurso mais utilizado por fotógrafos. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente precisa enquadrar, se possível, se a gente tiver essa intenção, algo da nossa cena em cima dessas linhas das regras dos terços. Aqui, olha, ela não enquadrou em cima aqui, mas não tem problema. Enquadrei pelo menos um lado. Faz sentido e fica legal. Olha a foto aqui dessa mulher também, enquadrou esse lado. Esse lado aqui não tanto, não enquadrou tanto. Aqui nós temos esse farol. Tá vendo? Faz sentido isso que eu estou mostrando para você? Então, vamos ver mais exemplos aqui. Olha, esse pescador. Olha o pé do morro. E outro detalhe, com a regra dos terços, a gente pode posicionar a linha do horizonte sempre reta, tá? Se você tirar a foto torta, depois você corrige. Tenta deixar a linha do horizonte reta. E aí, se possível, você prioriza deixar a linha do horizonte ou na primeira linha ou na segunda linha, beleza? Se você deixar na segunda linha, você vai ter menos céu. Se você deixar na primeira linha, você vai ter mais céu. Beleza? Então aqui talvez um outro exemplo também. Então aqui nós temos a linha do horizonte mais ou menos aqui, na primeira linha. Aqui a casa talvez passando na segunda linha, certo? Aqui talvez essa linha nessa ponta desse telhado e talvez aqui a terceira linha. Então fica legal também esse tipo de enquadramento com regra dos terços. Outro recurso também parecido com a regra dos terços é a proporção áurea. Ela é um pouco mais complicada da gente utilizar, principalmente porque não tem esse recurso nativamente no SketchUp, no Lumion, mas enfim. Essa proporção áurea é diferente, ela parece meio que um caracol e ela conduz o nosso olho, certo? Deixa eu ver se eu consigo achar algum outro exemplo melhor aqui, olha, talvez aqui nesse sentido.
Então, olha como que fica legal esse tipo de proporção. Olha aqui também, talvez o estilo do caracol. E também essa proporção áurea pode ser chamada proporção dourada. Então, olha que legal essa foto, como que a proporção dourada enquadra esse casal na cena de uma forma bem legal, beleza? O terceiro recurso que a gente pode utilizar nas nossas apresentações, nas nossas maquetes eletrônicas, é o efeito desfocado, onde a gente vai ter um primeiro e um segundo plano, às vezes um terceiro plano. Olha aqui essas flores na frente, elas estão no primeiro plano, elas estão mais na frente da câmera e ela está desfocada. Automaticamente faz, pelo menos na minha cabeça, que fique mais em ênfase o que o fotógrafo quer demonstrar. Por exemplo, nossa maquete quer demonstrar mais a casa. Eu coloco algum elemento na frente e desfoco e o foco parece que vai mais naquele objeto que a gente quer demonstrar. Um outro exemplo aqui, olha o desfoque que teve. Não foi tão grande o desfoque, mas teve um desfoque aqui nessa planta e automaticamente o nosso olho é guiado para a construção, certo? Outro exemplo aqui também, olha aqui o desfoquezinho nessa planta. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro plano e aqui é o nosso plano de foco. Aqui também é o desfoque na frente de uma grade e automaticamente nosso olho vai lá para trás, certo? Aqui também é uma maquete eletrônica minha bem antiga. Eu desfoquei esse meu primeiro plano, que era a cama, para tentar levar o foco mais lá para a xícara de café. Aqui também eu desfoquei o primeiro plano. Aqui também desfoquei o primeiro plano. Aqui também eu desfoquei o primeiro plano. E aqui é invertido. Eu desfoquei o fundo. Está levemente desfocado o fundo para o nosso olhar vir mais aqui para frente. E aqui também está desfocado o fundo para o nosso olhar vir aqui mais para frente. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Então, é um recurso que você pode utilizar de forma bem fácil nas suas maquetes eletrônicas, nas suas apresentações. E detalhe, voltando lá sobre a questão das lentes, se você quer uma renderização que você quer focar mais um objeto, use uma milimetragem maior. Se você quer fotografar uma casa, algo nesse sentido, use uma milimetragem menor, porque ela vai esticar mais as linhas em diagonal, beleza? O quarto recurso que é interessante a gente utilizar nas nossas maquetes, voltando até o exemplo dessa foto aqui, é moldura. Tá vendo que utilizou aqui da grade para formar tipo uma moldura para levar o nosso foco mais lá para dentro do projeto? Então é interessante a gente utilizar isso também nas nossas maquetes eletrônicas. Olha aqui o exemplo de moldura. Existe uma moldura e o nosso olho vai lá para fora, né? Olha aqui a moldura, nosso olho vai lá para fora. E aqui nas maquetes eletrônicas, isso é uma moldura. Eu usei uma moldura com um desfoque, inclusive que foi do que a gente falou anteriormente. Então nós temos aqui o desfoque, meio que uma moldura encaixando o fundo na minha cena. Aqui também tem uma certa moldura. Aqui uma certa moldura que enquadra a nossa cena dentro desse espaço. Aqui também tem uma certa moldura, só que sem o desfoque. Então, nossa cena fica mais enquadrada. E aqui também nós temos uma moldura, que seria essas vegetações aqui. E ao meu ver, isso agrega muito mais valor no nosso trabalho. O quinto recurso que é interessante a gente utilizar também nas nossas maquetes eletrônicas e renderizações é o recurso da composição de simetria. Tá vendo que ela segue uma certa semelhança, né? Porque é igual. Então isso fica legal aqui na apresentação do nosso projeto. Um outro exemplo aqui, olha a simetria, olha como que é igual um lado do outro. Vai ser sempre que a gente vai utilizar esse recurso? Não, mas você viu que é igual os espaços, você pode utilizar esse recurso também. Olha aqui mais exemplos. Olha aqui a simetria, os dois lados são iguais. Olha o Taj Mahal. Se eu traçar uma linha aqui no meio, eu vou ver que um lado é igual ao outro. Tá? Que vai alterar o tamanhozinho da árvore, vegetação e tudo mais. Mas o nosso foco, que é a construção, é igual. Então é um recurso muito interessante também para a gente utilizar. Outro exemplo aqui. Olha aqui outro exemplo. Tá vendo a questão da simetria? Até a área de corte que foi mais ou menos no mesmo lugar. Então isso é muito interessante. E aqui também a simetria, olha aqui que legal, nós temos a cena bem enquadrada, a mesma coisa para um lado, a mesma coisa para o outro, então é bem legal. O quinto recurso que a gente pode utilizar também nas nossas renderizações é a composição com reflexos, principalmente para piscinas, lagos, o mar, enfim. Olha como que o reflexo valoriza a fotografia. Então, se você tiver uma área de piscina, você pode, às vezes, posicionar a câmera em cima dessa piscina para você ter mais reflexo da construção vindo. Olha aqui outro exemplo também, esse aqui interessante foi ter mostrado, que para funcionar bem esse recurso, a câmera ela tem que estar meio paralela ao reflexo. Se você colocar ela mais de cima, não tem o que refletir, então não fica legal. Olha aqui também refletindo de cima. É um outro estilo de composição, mas não se enquadra
na composição com reflexo, certo? Olha aqui outro exemplo, olha como que fica a questão do reflexo, só que essa câmera está um pouco alta ainda, não está tão legal aqui, mas aqui nessa foto, olha que lindo esse reflexo, olha como que valoriza muito a nossa fotografia, certo? E aqui também, olha o reflexo, que legal, é muito interessante e você pode utilizar também nas suas maquetes. O sexto recurso é sobre composição vertical e horizontal. Se você está renderizando um prédio, é mais interessante que a sua imagem seja na vertical. Não é regra, mas se a gente for analisar renderizações, fotos de prédios, eles são mais na vertical, porque o prédio pede isso, que seja uma foto mais em pé. Agora, uma construção, é uma casa menor, algo nesse sentido, aí sim, às vezes é mais interessante você usar uma proporção mais na horizontal. Então é você utilizar composição na horizontal ou composição na vertical para fazer o enquadramento da sua cena. O sétimo recurso é a composição com números ímpares. Ímpares, eu não sei como é que se fala, mas beleza, não importa. Aqui nós temos 3 casas. Quando a gente olha o número ímpar, na mente humana, pelo menos ao meu entender, na minha percepção, é mais fácil da gente notar aquele ponto. Olha aqui, nós temos 3 vãos, 3 partes brancas. Então o nosso cérebro parece que fica mais fácil de contar. Se a gente observar aqui, ó, nós temos 1, 2, 3 vegetações. Pelo menos ao meu entender é muito rápido, a gente consegue perceber ali 3 vegetações olhando assim, certo? E aqui também nós temos somente uma vegetação. Então o número ímpar, se possível, eu vou colocar palmeira na frente do meu projeto. Legal, eu normalmente gosto de colocar 3, ou 5, ou 7, ou 9. Se for muito, às vezes depois não faz tanto sentido. Mas se for de até 5, às vezes 3 ou 5, em vez de 2 ou 4, certo? Nem sempre vai ser possível, mas é um recurso que você pode utilizar também. O oitavo recurso, e eu gosto muito desse recurso, é o recurso de linhas em diagonais. Se a gente prestar atenção, aqui nós temos essa escada, que ao meu ver, funciona como um direcionador. Então, essas linhas conduzem o nosso olhar até a construção. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Se a gente utilizar aqui também esse outro recurso, esse aqui eu vou falar dele mais para frente um pouco, deixa eu até arrastar para cá. Nós temos essa construção aqui também, e olha aqui, olha, como que essas linhas conduzem o nosso olhar como se fosse um caminho mesmo para olhar o foco que a gente quer mostrar. Então a gente utilizar isso nas nossas maquetes eletrônicas favorece e muito na apresentação delas. Olha aqui essa cozinha também, olha como que a linha, ela guia o nosso olhar, certo? Então é o ponto de fuga, né? Isso eu acho muito interessante. Aqui também esse outro recurso. Olha como que a linha conduz o nosso olhar, tanto é que a câmera está bem aqui em cima do caminho da calçada para favorecer o nosso olhar mesmo para a construção. Aqui é a mesma coisa, certo? Então, olha como que as linhas conduzem o nosso olhar. Todos os prédios fazem isso. Então você pode utilizar isso também nas suas apresentações. Aqui também é uma foto bem mais artística. Nós temos aqui, olha, a linha conduzindo o nosso olhar, certo? Aqui também, esse carro, essa linha aqui, ó, conduz o nosso olhar. Aqui também, meio que inconscientemente, eu sinto que tem uma linha conduzindo o meu olhar assim, olha, certo? Aqui também, essa linha da calçada, linhas em diagonais. E aqui nesse último exemplo, que eu quero falar também, é para construções, é para fotos de fachadas. Você vai renderizar uma fachada. É interessante você deixar essa linha em diagonal bem forte, essa diagonal bem puxada, bem esticada. Como que a gente faz isso? Utilizando lentes com milimetragem menor, talvez 18, 24 milímetros, mas normalmente uns 18 milímetros. Então, para você ter esse efeito a diagonal mais forte, você pode usar uma lente com milimetragem menor, beleza? O nono recurso é sobre sombras. Se você quer dar um ar mais sombrio, às vezes um ar mais artístico para sua renderização, você pode forçar bastante essas áreas de sombras para você dar um foco maior naquilo que você quer realmente dar o foco. Olha esse exemplo que legal. Esse outro exemplo aqui também, dá esse foco, leva o foco até a bandeira. Aqui nós temos também muito forte a sombra aqui, levando o foco lá para fora. E aqui também, olha as áreas de sombra, áreas mais de penumbra, mais escuras. E eu acho isso muito interessante para a gente utilizar nas nossas maquetes. E o décimo recurso é o recurso sobre minimalismo. A gente não mostrar tudo. Tem uma frase de um arquiteto, não esqueci o nome dele, que fala menos é mais. Então, às vezes, a gente tem um ambiente cheio de informação, cheio de mobiliário, cheio de luz.
Se você quer dar um toque mais artístico ao seu render, ao seu trabalho, você pode utilizar recursos para mostrar só uma determinada região, só uma determinada peça. Tá vendo aqui? Olha aqui, ó, tá mostrando só esse ladinho do sofá, nem mostrou o sofá inteiro. Isso aqui fica muito legal, valoriza muito o projeto. Olha aqui também, só tá mostrando a cadeira e esse suporte aqui. Então, se você tiver uma cena que você quer valorizar alguma região, faz só uma foto daquele pedaço, só mostrando aquele pedacinho ali que você vai ver que vai ter valorização na sua apresentação. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e do fundo do meu coração eu desejo que você aplique aquilo que você aprendeu aqui nessa aula, para você conseguir melhorar cada vez mais o seu trabalho. Não custa muito tempo, às vezes um pouquinho de estudo na sua maquete eletrônica, você consegue aplicar um ou outro conceito que você viu aqui. Então eu espero que você tenha gostado, deixe seu comentário abaixo se você aplicou, se deu certo, se você gostou do resultado e se isso trouxe mais qualidade no seu projeto. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até mais.